Salve os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, é uma honra estar aqui à frente da Igreja do Senhor, para que possamos compartilhar da palavra de Deus. A música que a Ellen cantou, né? Ela diz muito ao nosso coração. Diz assim: toma minhas mãos, eu não preciso dela, se não for para te servir. Toma meu coração, eu não preciso dele, se não for para te sentir. Para que serve? Para que serve a nossa vida se não for para adorar e servir ao Senhor? Amém? Antes de ler a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração. E nessa oração eu gostaria que nosso foco fosse esse: em pedir perdão para o Senhor por todas as vezes que nossas mãos não foram para servi-lo, todas as vezes que nosso coração não foi para senti-lo, todas as vezes que nós vivemos a nossa própria vida e nos esquecemos do nosso Deus, o Salvador de nossa alma. Amém? Pai, nessa noite, Senhor, estamos aqui diante de Ti, Pai, para pedir perdão, Senhor, porque Tu tens sido tão bom para conosco. E nós temos vivido a nossa vida como se Tu não existisse, Pai. Pai, da nossa boca sai palavras dizendo que nós cremos em Ti, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Redentor. Mas a nossa vida, Pai, não anda alinhado com aquilo que nós pregamos, que nós falamos. Pai, pedimos para que a Sua graça nos fortaleça, Senhor, e nos ajude para que possamos ser servos agradáveis a Ti. Que nossa vida possa ser vivida através de Ti e para Ti, Senhor. Pai, que possamos ser servos fiéis diante de Ti, para que quando a Sua vinda chegar, Pai, nós possamos ter algo a apresentar para Ti. Pai, pedimos, tem misericórdia de nossas vidas, trabalhe em nosso coração, Pai, para que a partir de hoje nós possamos viver cada dia da nossa vida, Pai, para Te louvar e Te engrandecer. É o que Te pedimos em nome de Jesus e por Tuas misericórdias, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos podem se assentar. Antes de começar a trazer a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Quem crê que Jesus está voltando? Pode levantar a mão, quem crê que Jesus está voltando. Como eu disse quando eu estava ministrando na equipe de louvor, será que a gente tem ideia do peso que é você dizer, eu creio que Jesus está voltando? Eu gostaria de trazer para a meditação dos irmãos uma palavra que se encontra em Mateus 25, a partir do versículo 14. Na verdade, é uma parábola onde o Senhor Jesus ele vem falando sobre os talentos. Mas nesse capítulo 25 de Mateus, era um momento em que Jesus ele estava sentado com seus discípulos e no Monte das Oliveiras, né? Então ele falou duas parábolas. E essas duas parábolas tinham como ênfase o juízo final e a vinda de Cristo. Elas são parábolas que têm aspectos diferentes, mas elas enfatizam a mesma verdade central, que é a necessidade de estarmos preparados para o encontro com o Senhor, para a vinda de Cristo. Primeiro, antes de ser a parábola dos talentos, em Mateus 25, no versículo 1, vai falar sobre as parábolas sobre as virgens sábias e as virgens tolas. E nessa parábola, a ideia principal é que a gente esteja vigilante, preparados para a vinda do Senhor. Já a parábola dos talentos, ela tem como foco que a gente, nesse tempo de espera, a vinda do Senhor, que nós possamos esperar com diligência, fidelidade, servindo ao Senhor. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14 até o versículo 30, vai dizer assim: digo também que o reino
que o reino será como um senhor que, ao sair da viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar as contas com eles. Então, o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis que aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do seu senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou o Senhor: eu te conheço. Explicou: Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ainda onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-se, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então por isso, ao menos devias ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, e dai ao servo que agora está com 10 talentos, pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, às trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Depois de se apresentar o Senhor Jesus como noivo, ele se apresenta agora nessa segunda parábola como um homem de negócios, que partiu para fora da sua terra. Nessa parábola, o Senhor Jesus ele vem trazendo como que nós devemos ser diligentes, enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor. Que enquanto esperamos a vinda do Senhor, não pode ser de qualquer maneira. Nós não podemos apenas enterrar aquilo que o Senhor nos deu e esperar como se a vinda dele fosse um evento qualquer. Nós não podemos não podemos ficar de qualquer maneira aguardando a vinda do Senhor. Os irmãos sabem como a gente pode identificar se você é um servo fiel a Jesus? Os irmãos agora pensando consigo aí, sabe quem é o servo fiel? O servo fiel é aquele que multiplica aquilo que o Senhor o colocou em suas mãos. Como diz aqui no versículo 21, respondeu-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, fosse fiel num pouco, muito confiarei em suas mãos para administrar. O Senhor, ele considera aquele servo fiel o que não apenas mantém aquilo que ele colocou em suas mãos, mas o que multiplica. E agora eu queria colocar para o outro lado. Quem é o servo infiel? É aquele que não multiplica aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Ou seja, ficar parado não é uma opção para o crente. O Senhor colocou talentos em nossas mãos para que nós possamos multiplicar. E o fato da gente não multiplicar nos torna infiéis ao Deus que nos forneceu aquele talento. A palavra talento na parábola, ela não quer dizer habilidade, né? Porque normalmente nós falamos assim, alguém faz alguma coisa bem, aquele menino ali tem talento, aquela pessoa tem talento. Não. Na palavra, ela quer dizer mais uma unidade de peso. No mundo antigo, um talento era uma unidade de 35 quilos de ouro, prata ou bronze. Então quer dizer que o tema principal dessa parábola é como devemos administrar os bens que o Senhor nos confiou,
até a sua volta. O Senhor lhe concede talentos, dons, Ele nos deu várias habilidades de maneira abundante, mas não foi de qualquer jeito. A gente não pode entregar para o Senhor de qualquer jeito. Ele quer que nós multipliquemos aquilo. Nós podemos entender que esses talentos é como tudo que recebemos do nosso Deus. Nossos dons, nossos talentos, nossa vida profissional, como dedicamos a nossa vida com o Senhor, as coisas sobrenaturais, o Espírito Santo também, a salvação, a oração e a palavra. Tudo Deus nos forneceu para que nós possamos multiplicar através da sua graça. E nessa parábola, eu tirei 3 pontos que são importantes, que diz assim, como devemos administrar os recursos que Deus colocou em nossas mãos. Deus, Ele, como eu disse, Ele colocou a gente com dons, Ele nos deu o Espírito, o Santo Espírito, Ele nos deu uma vida profissional, talentos para a gente fazer N coisas. Como nós devemos administrar aquilo que o Senhor coloca em nossa vida? O primeiro ponto e o crucial, como também foi falado hoje pela manhã, nós temos que reconhecer que tudo o que temos foi o Senhor que nos concedeu, como foi dito hoje pelo pastor João. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. A nossa saúde, se nós hoje respiramos, se nós podemos andar, se nós temos força, se nós temos alguma habilidade profissional, se nós somos bem-sucedidos, tudo nós devemos ao Senhor. E por que esse ponto é o principal? Porque quando a gente reconhece que tudo vem do Senhor, nós temos um coração grato. Então, quando nós temos que fazer algo para o Senhor, a gente não vê com peso, porque Ele nos deu muito mais do que aquilo que a gente tem que fazer. Então, quando nós temos essa primeira ideia, um coração de gratidão ao Senhor, é o primeiro ponto para que nós possamos administrar os recursos que o Senhor nos colocou em nossas mãos, né? Na parábola, o Senhor, né, o dono dos bens, Ele se ausenta e confia os tesouros a seus servos. Eu fico imaginando, né, porque essa parábola, Jesus, nas parábolas é como uma alegoria que Ele fazia. E quando eu estava lendo isso, eu fiquei imaginando, que privilégio é esse, de nós sermos dignos de cuidar dos bens do nosso Senhor. Ele partiu, Ele disse que não nos deixaria só, deixaria o Santo Espírito, mas Ele também nos deu uma responsabilidade. Ele nos deu uma função, Ele confiou em nossas mãos uma missão. E eu fico pensando, porque se a gente for olhar por nós mesmos, a gente fala, Senhor, eu não confiaria algo tão grande nas mãos do Josué. Eu não confiaria. Mas o Senhor, Ele nos deu essa confiança. Ele nos deu esse privilégio. Ele nos deu essa honra de termos aquilo, de ser achados dignos de cuidar dos bens que o Senhor deixou para nós. O que me deixa maravilhado é que muitas das vezes o Senhor, Ele conhece muito melhor nós mesmos do que a gente mesmo, né, se conhece. Porque muitas das vezes a gente fala assim, Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu sou fraco. Mas o Senhor, Ele vem com sua palavra e diz assim, somente tem de bom ânimo. O Senhor sabe mais. O Senhor sabe quando Ele escolhe os seus servos para fazerem a obra. Ele sabe até onde nós podemos ir. Ele sabe mais do que nós mesmos. E o Senhor, Ele é justo, porque Ele confia os seus talentos a cada servo de acordo com sua capacidade. Ou seja, o Senhor, Ele não exige o mesmo de todos. Ele confia, né, mais a alguns e menos a outros. Não como uma forma de desmerecer, mas uma forma de não colocar em nós uma carga que nós não suportamos. Porque nós sabemos que aquele que mais tem, né,
mais vai ser cobrado. A palavra do Senhor, ela fala sobre aqueles que ensinam, aqueles que estão à frente do trabalho, a responsabilidade é maior e a cobrança também acaba sendo maior. E o Senhor, Ele sabe das nossas capacidades, por isso, Ele dá a cada um aquilo que Ele sabe que conseguimos administrar. O segundo ponto que nós devemos enfatizar é sobre como que devemos administrar os recursos que o Senhor colocou em nossas mãos, é que devemos trabalhar com zelo e fidelidade para honrar ao Senhor. Como eu disse, o primeiro ponto, nós devemos reconhecer que o Senhor nosso Deus, que nos deu tudo, isso nos torna uma pessoa com um coração grato. E o segundo ponto é que nós devemos trabalhar com zelo e fidelidade para honrar ao Senhor. Como eu disse, que privilégio é esse de nós termos o Senhor ter confiado em nossas mãos o seu serviço. O Senhor, Ele é maravilhoso, a sua forma de amar é inexplicável, porque é que nem assim, quando nem nós mesmos imaginávamos que poderíamos fazer alguma coisa, o Senhor já sabia. Ele já nos escolheu no ventre da nossa mãe para fazer o teu propósito, para cumprir o propósito dele. E no nosso dia a dia a gente pensa que, não, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho capacidade para aquilo. E muitas das vezes a gente foge daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Mas a partir do momento que a gente faz isso, nós estamos dizendo assim, Senhor, o Senhor me escolheu para isso aqui, mas eu sei mais do que você. Eu não dou conta, não. O Senhor falou que eu dou conta, mas eu disse que eu não dou conta, eu me conheço, eu disse que eu não dou conta. Vê como é que isso parece, não. É soberbo. Vê como é que a gente, muitas das vezes, a gente não tem confiança na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que é Ele que produz em nós o querer e o realizar. O serviço é dele, o Santo Espírito é dele, tudo é para ele, todas as coisas são para ele, ele cuida do que é dele. Nós só devemos nos colocar prontos para assumir essa responsabilidade e cumprir com a ajuda do Senhor aquilo que Ele nos ordenou. Nós demonstramos a nossa fidelidade a Deus quando nós multiplicamos os recursos que Ele colocou em nossas mãos. Como eu disse, se nós queremos ser fiel ao Senhor, nós temos que multiplicar. Se não multiplicarmos aquilo que Deus nos deu, nós somos infiéis. Irmãos, essa palavra a gente pode pensar assim, só uma coisa, mas vamos colocar em outro contexto. A palavra do Senhor diz que nós somos a noiva de Cristo. Imagine um homem, ele vai casar com a sua esposa, com uma mulher, e aquela mulher tem a fama de ser infiel. Imagine, essa pessoa, esse homem, vai querer casar com uma mulher que tem fama de infiel? Nós queremos ser a igreja do Senhor que é taxada como infiel, porque não multiplicamos aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas? Porque muitas das vezes nós preferimos o conforto do nosso lar, o conforto de agradar nós mesmos, porque, irmãos, se tem uma luta que é a mais difícil na vida do crente, é contra nós mesmos. Porque nossa carne, ela não quer as coisas do céu, a carne só quer facilidade, a carne só quer a imoralidade, a carne só quer aquilo que desagrada a Deus. Nós temos a natureza caída, e por isso, quando nós tentamos nos voltar para o Senhor, é sempre mais difícil. Mas é uma responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos. Como eu disse, nós não temos, na palavra não seria o direito, o direito. Nós não temos o direito de pegar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos e não multiplicarmos. Ou seja, quando o Senhor coloca algo em nossas mãos, os nossos dons, os nossos talentos, multiplicar, produzir frutos através disso é uma obrigação.
não é algo que você pode querer fazer ou não, porque senão isso te torna infiel. Por isso nós devemos trabalhar com zelo e com fidelidade para honrar o Senhor. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar dessa parábola, que diz assim: não seja negligente com o que Deus colocou em suas mãos. E aí a gente pode nos atentarmos para o servo mau, que ao invés de fazer render, né, o que foi colocado em suas mãos, o que ele fez? Ele enterrou. Ele fez o mais fácil. Ele não fez aquilo que o seu Senhor esperava. E eu queria que os irmãos se atentassem para isso aqui. Ele foi movido pelo medo e não pelo zelo fiel. Ou seja, ele disse: eu sei que o Senhor colhe onde não planta, ajunta onde não semeei. Ou seja, a desculpa dele foi o quê? Eu estava com medo. Irmãos, e eu nunca tinha parado para me atentar a esse ponto. O nosso medo não vai servir como desculpa para quando nós não apresentarmos os frutos ao Senhor. Muitas das vezes o Senhor, Ele quer nos usar, Ele coloca a gente à frente de alguma coisa, e a gente fala assim: ah não, mas eu tenho tanto medo, se eu não der conta, e tudo mais. E a gente vai buscar em oração, vai confirmar com o Senhor, e o Senhor confirma que é aquilo que Ele quer que nós façamos. Mas muitas vezes a gente deixa o medo vencer, ao invés de ter um zelo fiel sobre aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E quanto de nós não estamos sendo movidos pelo medo? Quanto de nós falamos assim: ah não, mas é porque o Senhor diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu tenho medo, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. E eu queria falar com os irmãos: o fato de você ter medo não te isenta da responsabilidade de multiplicar e ser fiel. O que foi colocado em suas mãos, na mão daquele que foi o servo infiel, não apenas não gerou frutos, mas ele também retrocedeu. Porque, como diz a palavra, né, se ele tivesse aplicado aquilo no banco, teriam apenas gerado os juros, né, o lucro através dos juros. Mas aquele servo, ele não pensou no seu Senhor. Em nenhum momento ele pensou no seu Senhor. O que ele pensou? Nele mesmo. Ah, eu estou com medo. Ah, eu não quero fazer isso. Vou fazer o que é mais confortável para mim. O que é? Enterrar. Ele poderia o quê? Como a própria palavra diz, né? Poderia ao menos ter colocado no banco, que ele renderia os juros. Mas ele quis fazer o mínimo de esforço para multiplicar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. E isso nós devemos tomar cuidado. Porque também muitas vezes a gente fala assim: ah não, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho capacidade para aquilo. Mas muitas das vezes é só ele pensou apenas em si. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que se nós queremos servir ao Senhor, nós devemos morrer para nós mesmos. Ou seja, nós não somos mais nossos senhores, nós somos escravos de Cristo. Então, tudo que a gente faz, a gente não tem que pensar assim: ah não, será que eu quero fazer isso? Será que eu vou fazer isso? Não sei o quê. Não. Nós temos que pensar aqui: será que é isso que o Senhor quer que eu faça? Se Ele quer que eu faça, eu vou fazer. Porque nós devemos morrer para nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. O Senhor Jesus, Ele morreu lá na cruz, derramou o seu sangue e pagou o preço pela nossa vida. Nós deixamos de ser escravos do pecado, mas agora nós somos escravos de Cristo. Nós temos um dono, um Pai amoroso, mas que quer que nós o servimos Ele de todo o coração. Aquele que pensa somente em si, não apenas prejudica a obra do Senhor, mas prejudica a si próprio também. Muitas das vezes a gente pensa que fugir de algo que o Senhor quer colocar em nossa vida vai prejudicar só a obra do Senhor, né? Muitas vezes também, por nós estarmos amargurados, nós pensamos assim: o Senhor coloca algo em nossa mão e fala assim: eu quero ver como é que eles vão se virar sem mim, né? Por nosso ego inflado, muitas vezes a gente pensa assim, mas
irmãos, nós nascemos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós nascemos para servir. Nós nascemos com um propósito. E se a gente não cumprir aquele propósito, nós vamos ser infelizes. A palavra vai dizer assim, que ao servo inútil, medroso, negligente, o talento é tomado e transferido ao outro. Vale destacar que a negligência é solene, penalizada. Em Mateus, no capítulo 25, no versículo 26 ao 30, a palavra vai dizer o que acontece. O que o Senhor faz com o servo que é inútil, medroso, negligente? Diz assim: sentenciou-se, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devia ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, eu recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, e dai ao servo que agora está com 10 talentos. Pois quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa é a pior parte, irmãos. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Os irmãos têm noção de quanto é a responsabilidade da gente multiplicar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos? Como não temos a opção de enterrar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, o Senhor, Ele penaliza com repreensão, com a perda do talento, da responsabilidade, e o pior, com o banimento da proximidade com o Senhor. A gente pode entender o quão grave é quando nós deixamos ser negligentes com aquilo que o Senhor nos deu e não trabalhamos para Ele, não fazemos, não multiplicamos. Um tempo eu li um livro que falava sobre essa questão, que a fidelidade do Senhor é provada através da nossa multiplicação. Nós devemos multiplicar para aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Mas muitas das vezes, por nós estarmos acostumados a ouvir a nossa voz mesmos, o nosso eu ser mais forte do que a voz do Senhor, a gente inventa desculpas. E se a gente for meditar internamente, a gente sabe que nós mesmos estamos nos enganando, falando que nem o servo, né, infiel. Ah, Senhor, fiquei com medo porque eu sei que o Senhor colhe onde não plantou, ajunta onde não semeia. O Senhor é um Deus poderoso e castiga e tal. Mas, irmãos, muitas das vezes nós sabemos que, como esse servo infiel, às vezes é só negligência ou preguiça. Ele poderia ter deixado no banco, mas não, ele preferiu ficar no seu conforto, ele preferiu enterrar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Para finalizar, irmãos, convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Lucas 12, no versículo 35. Lucas 12, versículo 35. Que, se nós queremos aprender mais como nós devemos ser, nós devemos olhar para aquele que é o nosso exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E vai dizer assim, outra parábola do Senhor que Ele traz para o seu povo, a parábola do servo leal e do infiel. Versículo 35. Estejais prontos para servir, conservai acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante aos servos quando esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que assim que chegar e anunciasse, possais abrir-lhe a porta sem demora. Felizes aqueles servos, o quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro, Ele se vestirá para o servir. Fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Irmãos, o serviço, ele é algo que faz parte do caráter de Deus. Nós vemos que Jesus mesmo foi um exemplo disso. E quando eu leio essa mensagem,
no grande dia, se nós formos servos que mantemos as nossas acesas, as nossas candeias, que espera o nosso Senhor voltar de forma atenta, trabalhando para Ele, naquele grande dia nós seremos felizes, porque quando o Senhor vier, se Ele nos encontrar vigilante, com toda certeza vos asseguro que Ele se vestirá para o servir, fará que recline ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Se nós queremos ser semelhantes ao nosso Pai, ou melhor dizendo, se nós queremos um dia nos encontrar com nosso Senhor, nós devemos ser servos fiéis. Não multiplicar não é uma opção para o povo de Deus. O servo infiel, pelo fato dele não multiplicar, o Senhor decretou o juízo. Disse que ele ia às trevas, onde há ranger de dentes, onde há sofrimento. Então, irmãos, que essa palavra não seja para nos desanimar, mas que os irmãos possam levar como um alerta, porque, como eu perguntei no início, nós cremos que o nosso Senhor está próximo. Será que nós não estamos enterrando aquilo que Ele colocou em nossas mãos? Será que nós não temos temor quando o nosso Deus voltar e nós sejamos tratados que nem aquele servo infiel? Porque enterrou seu talento ao invés de multiplicar? Eu peço que os irmãos, que nós possamos orar, para que o Senhor possa nos direcionar. Eu sei que não é fácil, ainda mais com o findar dos dias. A palavra do Senhor disse que os dias seriam maus quando Ele estivesse próximo da sua vinda. Cada vez é mais difícil, mas como eu li aqui, não é desculpa, nós não podemos ter desculpa. Porque se nós estamos achando difícil, nós temos um Deus que pode nos ajudar. Se está complicado, nós temos a quem recorrer para nos ajudar. Mas a opção de não nos dispormos a multiplicar para o Senhor não pode estar no vocabulário do crente. Amém? Se nós queremos estar no final com o nosso Deus. Essa é a mensagem que o Senhor trouxe para mim trazer aqui nessa igreja, para a igreja hoje, né? Peço que os irmãos continuem orando por mim. Peço que os irmãos também continuem orando um pelos outros, porque sabemos que os dias são maus. Mas como a irmã Miriam trouxe, hoje nós necessitamos mais do que nunca estarmos juntos e próximos uns aos outros, para que no final todos possamos chegar e nos encontrar com o nosso noivo. Amém?